Então, bom dia a todos e todas. Eu primeiro queria agradecer, especialmente a professora Gabriela Tebet, pelo convite, também a toda a comissão organizadora desse evento. É um prazer estar aqui e também compartilhar a mesa com a Clarice Kassab, com Jorna Ziman, com o Rafael. Essa mesa aqui vai tratar aí das geografias da juventude e vou meio que me colocar também, em primeiro lugar, assim, no contexto assim, dos meus interesses em relação à juventude. Eu não venho propriamente da área de geografia. A minha formação inicial é em psicologia e na interface com as ciências sociais, mas o meu interesse vai se originar já há algumas décadas, quando eu comecei a me interessar sobre a questão da constituição do sujeito nas cidades, principalmente os jovens e as crianças, como que o território das cidades afeta a subjetivação. E, nesse sentido, me encaminhei muito para as questões assim, da participação social e política das crianças no contexto, nos contextos públicos e também nos contextos privados. E para mim, o que fica é muito assim, esse entranhamento entre as questões de constituição subjetiva, como os sujeitos são formados a partir dos seus territórios culturais e políticos e sociais, e também a questão política. Então, para mim, subjetividade, território e política é como se fosse assim, um tripé, em que esses elementos são muito complementares e muito necessários um ao outro. E a minha fala aqui não vai ter aí, todo colorido da fala do Jorna, e ainda que eu concorde assim, plenamente assim, com o apelo dele de que a gente tem que fazer eu diria assim, até uma ciência que dialogue mais com os nossos sujeitos, desde a cartografia até os nossos textos. A minha fala vai se interessar muito, que é um conceito que eu tenho trabalhado, que é o conceito de geração. E aí, quando a gente fala em geração, a gente está falando aí de uma relação entre, principalmente, jovens e adultos. Qual que seria o espaço dos jovens na cadeia geracional? Qual é o lugar dos jovens na cadeia geracional? Que espaço que eles têm? Qual é o lugar que eles têm? E o meu argumento vai se encaminhar muito para pensar aí que, principalmente a minha chave de leitura vai ser muito o contexto latino-americano e brasileiro, e aí esse contexto, ou esse lugar do jovem, a meu ver, vai estar sendo muito colocado em termos de disputas, em termos de lutas, e aí eu vou tentar argumentar um pouquinho por aí, o que coloca muito em questão a questão dos pactos geracionais no contexto brasileiro e no contexto contemporâneo. Que pactos geracionais são esses? E também a questão da justiça intergeracional. Eu acho que esse conceito é um conceito importante para a gente pensar também o lugar dos jovens hoje. E, assim, mais para o final da minha fala, eu vou tentar fazer assim, 3 encaminhamentos, assim, ou 3 reflexões, 3 apelos também, para a gente pensar a questão dos jovens na cadeia geracional e nas relações geracionais. Então, se a gente pensar a questão das gerações, essa noção de gerações, ela está muito informada, talvez,
pelo contexto mais, né, a leitura mais clássica, que é o Mannheim, que reforça e que enfatiza principalmente a questão do tempo histórico, né, como determinante, né, na nossa formação subjetiva e coletiva, né, tanto individual como coletiva, né, nos nossos modos de perceber o mundo, nos nossos modos de ser, de pensar e de agir, né. Então, para o Mannheim, né, os jovens, por exemplo, por eles estarem localizados numa determinada posição, eles vão viver os mesmos acontecimentos históricos significativos, de modo que o compartilhamento dessa vivência, né, vai aproximá-los, né, em termos de perspectivas, né, tanto políticas como culturais, né. Só que o Mannheim ele estava muito mais interessado, né, numa teoria da evolução cultural do que propriamente como que as diferentes gerações, elas, né, com as suas diferentes visões de mundo, né, vão se relacionar e vão estabelecer pactos, né? E eu acho que aqui hoje eu vou estar muito mais me deslocando do Mannheim no sentido da indagação sobre a questão dos pactos, né, intergeracionais, né. O Mannheim ele vai dar relevo principalmente às transformações evolutivas, né, do tempo histórico, e por isso mesmo ele vai dizer que alguns atores geracionais, como os jovens, né, que seriam uma reserva psicológica da sociedade, eles vão protagonizar, né, algumas mudanças, né. E o Mannheim também, né, ele vai acabar vendo a história de uma maneira um pouco linear e muito progressista, né. Ou seja, o melhor está sempre por vir, de alguma forma, no futuro, né. E é claro que se o melhor vem no futuro, né, os problemas do presente vão estar, de alguma forma, sendo sempre equacionados. Eu gostaria de interrogar e de problematizar essa visão progressista, né? E se a gente hoje, né, a gente pode dizer que o progresso ele é um anacronismo, né? Ele pode ser um anacronismo e algumas vezes ele é muito, muito fortemente um anacronismo, né? Quando a gente considera, por exemplo, né, os grandes projetos termoelétricos, hidrelétricos no Brasil, né, a exploração mineral, né, a produção agropecuária do agronegócio, né, que num país periférico como o nosso, né, que supostamente, né, todos esses projetos visam trazer desenvolvimento, progresso, emprego, né, só que eles vão causar imensos prejuízos, muitas vezes irreversíveis, né, que a gente tem presenciado, né, ao meio ambiente e também como que isso pode ser um dano, né, às próximas gerações, principalmente às gerações dos jovens. Então, não é à toa que também os seus jovens lá vão, nas figuras, vamos dizer, salvar a Terra, né, quase com uma visão catastrófica, né. E aí, então, atualizando um pouco Mannheim, né, a gente pode questionar se o problema das gerações, tal como Mannheim falou, né, ela realmente pode ser essa aposta no futuro, né, como um desenrolar dessa progressão societária, dessa evolução societária, e que, eventualmente, vai ser protagonizada pela juventude, né. Eu acho que os jovens, né, são os primeiros a questionar. Eu fiz umas não, errei. Esse. Então, os jovens são os primeiros a questionar essa visão do futuro
como sendo exatamente os sem futuro, né? Aí, eu queria, vamos dizer assim, então, apresentar uma outra tese, né, de que, se a gente pensar o espaço das gerações, ou pensar a questão geracional, muito mais do que uma sucessão cronológica e teleológica de grupos de idade, mas vamos tentar pensar as gerações muito mais como distâncias ou latitudes, né? Assim, informados por uma mentalidade geográfica, vamos dizer assim. E aí, o que implica, então, pensar os jovens dentro dessa estrutura de relações, né, que vai estar sempre, né, se relacionando com outros pontos, né, de localização, como os adultos, por exemplo, que estão localizados nessa estrutura geracional de outra forma e com outras distâncias, e aí com movimentos tanto de convergência e de enfrentamento entre esses pontos, né? Então, eu gostaria de pensar essa pergunta, né, de como que os jovens e os adultos, estando localizados em pontos diferentes, né, e distanciados aí, vão disputar sobre o sentido do nosso lugar hoje, o nosso lugar de vida no planeta, né? Que lugar que é esse que a gente construiu, né? Quais as limitações desse lugar, né? O que a outra geração, a geração que precedeu os jovens, né, o que ela fez desse lugar que todos, né, têm que viver, né? E eu acho que nessa disputa, eu acho que é uma disputa também de valores, né? E a gente pode invocar, né, essa expressão andina do buen vivir, né, do bem viver, porque eu acho que todas as gerações elas estão encaminhando propostas em relação a como vai se dar essa convivência, né? E que vamos dizer assim, que disposições, que possibilidades existem e que limitações também, algumas irreversíveis, né, da gente reconstruir o lugar que a gente está, né, o planeta, a região, a cidade, né? E quais as chances também que a gente tem de mitigar, né, o mal-estar, o incômodo, né, e aquilo que vai mal, né? Então, esse lugar ele pode ser pensado também como um legado que a gente recebe e também como um projeto, no sentido de qual é o percurso que é possível a partir daqui, né? Então, pensando essas gerações, né, muito pela ótica aí das disputas, né, sobre valores, sobre o bem viver, né, sobre o que fazer desse legado, né, e como fazer daqui para frente esse projeto, né, essas disputas, né, vamos dizer assim, a gente tem que pensar qual que é o lugar dos jovens, né? Se a gente pensar em termos de sociedade brasileira, a juventude ela está localizada de uma maneira muito assimétrica, uma maneira muito desigual. Se a gente pensar, tomar como exemplo a questão do trabalho, né? A questão do trabalho no sentido de quais são as oportunidades e as chances, né, do jovem em comparação com o adulto em relação, né, a ocupar, por exemplo, postos de trabalho, né, a ter chances, né, de lugares de trabalho, né, essas perspectivas são muito desiguais. Então, por exemplo, no relatório que o IPEA fez em 2015 sobre juventude e emprego, né, vai mostrar, por exemplo, que em comparação com jovens e adultos desempregados, né, os jovens são 3 vezes mais desempregados que os adultos, né? Vai mostrar, por exemplo, que quando eles são empregados, quando eles finalmente, né, se empregam, eles têm muito menos chances, por exemplo, de ter carteira assinada. Eles têm muito mais chances de serem despedidos, né, quando eles têm que ser despedidos, né?
e mesmo muitas vezes tendo igual qualificação aos adultos, eles ganham, né, muito menos, né? Então, só para dar um exemplo, que é a questão do trabalho, né, certamente os jovens têm aí muito mais dificuldades de ter um lugar na sociedade, na metade. Tá? Vou correr aqui. O que eu vou trazer mais para o final dessa reflexão é que essa questão das disputas, ela vai se encaminhar, principalmente dentro de uma chave de leitura brasileira e latino-americana, para aquilo que eu tenho chamado de uma politização das relações intergeracionais, né? Mas eu não vou ter muito tempo de entrar dentro dessa discussão, né? Mas vou um pouco colocar ela muito assim em termos assim também de uma pincelada, né? E aí eu gostaria, vamos dizer assim, de enfocar, né, que essa questão do espaço, né, o fato das gerações compartilharem os espaços, estabelecerem disputas, essas disputas vamos dizer assim, questionar, né, algumas vezes, né, principalmente eu acho que no caso brasileiro, né, alguns fundamentos daquilo que ordena uma certa gramática geracional, né? Ou seja, as gerações, elas sempre estiveram aí ordenadas, as relações geracionais, dentro de uma gramática normativa, no sentido de o que estaria investido, né, no lugar do adulto, o que estaria investido no lugar do jovem, por exemplo. E isso sempre foi ordenado, né, de modo que essa convivência pudesse se dar de um modo relativamente pacífico, né, e de um modo também, principalmente ao longo da modernidade, né, de modo que jovem e adulto pudessem estar principalmente conectados a partir da relação de transmissão. Então, eu vou falar um pouco mais da relação de transmissão, que aí eu estou entendendo a relação de transmissão como uma relação que se dá dentro dos espaços de educação, né, principalmente formal, porque é onde eu tenho trabalhado mais nas minhas pesquisas, né. Na questão, tendo como foco a questão da transmissão, né, vamos dizer assim, essa gramática, ela esteve regida principalmente por uma pedagogização dessa relação entre jovem e adulto, né? Eu estou entendendo essa pedagogização como um lugar muito contornado, muito delimitado, muito específico, né, do modo de ser jovem, do modo de ser adulto e do modo deles se relacionarem, né? Ou seja, o adulto como aquele que supostamente, né, tem a ensinar, tem a dever para o jovem, no sentido do legado cultural, e o jovem como aquele que deveria se identificar com esse adulto, né, por força de que, né, é com ele que o legado cultural pode ser aprendido, né? Nesse sentido, né, eu acho que algumas disposições subjetivas, né, foram formadas ao longo, né, do tempo aí que essa relação foi historicamente construída, né, até porque todas as gramáticas normativas que regem as relações intergeracionais, né, elas são construídas historicamente, né, e dentro da relação de transmissão, né, a disposição do jovem, né, até para aprender, era um percurso que era valorizado, né, um percurso que também era valorizado porque ele tinha que ser conquistado, porque, né, era algo importante, era algo que fazia parte de um crescer e de um desenvolver. A ideia de desenvolver como uma ideia muito importante na modernidade, não só do ponto de vista ontogenético e biográfico, como também do ponto de vista das nações, da história das nações.
né? E também para o adulto, né, a questão da identificação do adulto com o jovem representava a continuidade dele mesmo no futuro, né, o elo com a sociedade, o elo, né, com a própria família, né. Essa gramática é uma gramática que tem sido um pouco desbaratada, né, no nosso tempo contemporâneo. Eu não vou ter muito tempo de dizer assim, né, de onde vem, né, esses impactos, né, seria aí uma outra momento aí para a gente conversar, mas, né, a gente sabe que, principalmente, né, dentro dos contextos de escola, e principalmente de escola pública brasileira, a gente se depara com problemas muito reais, né, e muito, diria, violentos até, vamos dizer assim, identificação dos jovens com aquilo que supostamente seria esse legado cultural, né. Então, essa demanda, né, vamos dizer assim, que se coloca para tanto adultos como para os jovens, é uma demanda de se perguntar para onde a gente está e para onde a gente vai, né? E levar em conta, né, vamos dizer assim, essa demanda significa também uma construção de outros patamares de reciprocidade geracional, né? De modo que a gente possa pensar também que outros fundamentos de vínculos e de laços, né, que possam reordenar essa gramática, tá? E aí, eu vou tentar, vamos dizer, já encaminhar aí, vamos dizer assim, esse fechamento da minha fala, para 3 aspectos que eu considero assim fundamental para a gente pensar a questão da transmissão no contexto brasileiro, como que ela coloca em questão, né, vamos dizer assim, a distância geracional, né, mas a distância geracional pensada sob uma ótica não só do enfrentamento, como também a possibilidade de criação de um vínculo, de uma reciprocidade geracional, né? E como que, vamos dizer assim, se poderia, né, quais seriam as questões que a gente teria que, né, enfrentar. Um primeiro aspecto seria que o questionamento da pedagogização na transmissão, né, onde os adultos têm essa posição, né, da autoridade, né, daquele que ensina, ou da responsabilidade daquele que ensina, e o jovem, né, na posição mais do aprendizado, né, a gente pode, vamos dizer assim, se a gente reconhece que os adultos não podem abrir mão dessa responsabilidade com os jovens, o que a gente pode perguntar é quais seriam as boas práticas de transmissão que talvez tivessem menos apegadas a um dispositivo pedagógico, né? Então, eu estou questionando o dispositivo pedagógico, né? Que outros dispositivos, além do pedagógico, a gente poderia lançar mão para responder a essa demanda da transmissão, né? E aí, levando em conta o nosso modelo, a nossa formação cultural, principalmente uma formação cultural escravagista, colonial, né, talvez uma formação que recusou, né, a nossa consciência crioula, preta e indígena, e nesse sentido abriu mão de tradições importantes de transmissão, né, que fazem parte de um acervo nosso cultural que foi não só esquecido, mas recalcado, né? Então, o que eu quero lembrar é que existe aí um recalcamento profundo da sociedade brasileira, e quando a gente fala de recalque, né, psicanaliticamente, a gente está falando daquilo que a gente quer esquecer, mas mesmo querendo esquecer, isso tem um impacto na nossa vida, né, isso continua influenciando a nossa vida.
Então, eu estou querendo me perguntar, talvez, e provocar vocês, né, e todos nós, né, se esse dispositivo pedagógico ele está cada vez mais aliado, né, talvez, do nosso recalcado cultural, e por isso mesmo, né, muita dificuldade da gente repensar essas relações, né, do jovem brasileiro, principalmente do jovem pobre, preto, né, que vai à escola pública, né, e com quem, né, os professores têm que se identificar, e não só isso, com quem, né, a sociedade de adultos tem que se identificar. Um segundo aspecto, né, seria que no Brasil essas distâncias, essas latitudes geracionais vão abrir fossos e abismos muito grandes, geracionais, né? E aí a gente está falando, por exemplo, né, do genocídio dos jovens, das tentativas sempre renovadas de rebaixamento da idade penal, da precariedade e aviltamento da transmissão educacional nas escolas públicas, né? Então, isso significa que as elites dos adultos não conseguiram se identificar com aqueles jovens que podem continuar a reprodução societária, exceto os seus próprios filhos, né? Então, é como se as nossas elites elas estivessem apenas identificadas com seus próprios descendentes e não uma identificação mais republicana, né, com os nossos jovens, sejam eles quais forem, né? E aí, nesse sentido, né, eu diria que tanto os liberais como os socialistas desse país, eles talvez devessem ser interpelados pela questão da iniquidade geracional. Eu acho que a iniquidade geracional ela tem que ser inscrita dentro dessa agenda política das desigualdades sociais. Eu acho que se hoje no Brasil a gente vive, talvez o nosso maior problema, né, é a questão das desigualdades sociais, muito mais do que segurança, muito mais de corrupção e tudo mais, eu acho que a iniquidade geracional ela tem que ser inscrita dentro dessa agenda. E, por fim, né, o último aspecto seria que, vamos dizer assim, o legado do lugar, né, pensando no Brasil e pensando na América Latina, né, a gente teria que talvez vislumbrar que o nosso projeto a partir desse lugar ele também se descolonize, né, seguindo talvez um trajeto menos desenvolvimentista, né. Isso significa, né, que talvez pensando, por exemplo, a escola pública, ainda que, né, a gente viva uma situação de extrema ou de muita precariedade em termos de ensino público, talvez essa precariedade ela signifique também a nossa possibilidade de reinvenção da escola, né? E nesse sentido, os jovens, na medida em que eles têm posto nas conferências da juventude ao longo do governo Lula, por exemplo, que a educação foi, né, o primeiro item da pauta dos jovens, e não só isso, ao longo das ocupações de 2016 e 2017, em São Paulo, no Rio, em outros estados, né, eu acho que isso mostra como que a educação é uma pauta dentro da agenda de politização das relações dos jovens com os adultos, né, em torno da demanda pela educação. A educação que os jovens também querem tomar parte no sentido de delinear, no sentido de dizer o que eles querem fazer dessa educação, né? Então, nesse sentido, né, eu colocaria aí a politização das relações geracionais como algo importante, né, que cria esse campo adversarial, né, entre jovens e adultos, né, e que talvez, né, a gente possa até a geração dos adultos, né, ele possa estar tentada a evitar o antagonismo, no sentido de tentar mitigar o ônus da tensão com os jovens, quando na verdade essa tensão talvez tenha que ser enfrentada, né, até porque a tensão
ela faz parte da política, né? E aí eu acho que talvez jovens e adultos tenham que trilhar esse caminho da política, que é um caminho duro e é um caminho difícil, né? Então é isso, termino por aqui. Obrigada.